E aí, Marisconauta Tuuro, vou te ensinar hoje minha técnica de lei da atração, a técnica que eu uso para realizar todo tipo de sonho, conquistar todo tipo de bem material que eu quero na minha vida, que eu utilizo há muitos anos e já me ajudou. Ah, peraí, deixa eu pegar pra vocês. Me ajudou a comprar um iMac, me ajudou a viajar pra Europa. Eu não sei nem como é que brotou esse dinheiro, como que foi acontecer, e nem tudo foi só dinheiro. Inclusive, eu estou aplicando ela aqui nesse ambiente, mas vocês vão entender ao longo do vídeo, tá bom? Porque é muita coisa pra explicar. É uma técnica relativamente fácil, ela só precisa ser bem feitinha. E de verdade, eu não vi realmente. Eu sei que parece um papo meio torto, mas eu não vi ninguém do YouTube compartilhando ela. Por quê? Porque faz muitos anos que eu estudo lei da atração, que eu leio a Bíblia, que eu vejo sobre frequência energética, sobre caderninho da gratidão, várias coisas desse tipo mesmo. Algumas dão certo, de fato, mas faz tantos anos que eu vejo isso, li livros do segredo, li livro de vibração, de física quântica. E eu acho que, na verdade, esse formato que eu uso é uma mistura de tudo isso que eu fui validando do que deu certo. Então, acho que é por isso que eu não vi nada aqui no YouTube, na internet, que mostre exatamente esse exercício. Até se você já viu, você comenta aqui. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso é muito importante pra mim, Marisconauta. Então, eu vou ensinar essa técnica hoje pra vocês. Ela é bem fácil, ela só precisa, né, de fato, ser bem aplicadinha, certo? Então, eu vou colocar vocês num lugar pra gente conversar melhor, tá bom? Mas antes, vamos pegar um cafezinho aqui. Essa técnica realmente, gente, não é coisa assim, fonte, vozes na minha cabeça. Mas no início do ano, eu viajei pra Europa. E assim, o dinheiro pra algumas coisas eu até tinha. Mas, como eu tava indo pra Europa, eu queria aproveitar ao máximo, porque eu não saberia quando eu conseguiria voltar pra Europa novamente, né? Então, eu montei um roteiro. E aí, eu botei assim no meu roteiro. Decidi, não, já que lá tá que lateja, eu botei Disney, eu botei passeio de trem na neve, que mais que eu botei? Torre Eiffel, todos os pontos turísticos tradicionais, e assim, uma troca gigantesca de países. Não ia dar certo. Daí eu fiz o roteiro e aí eu apliquei essa técnica e a gente não teria dinheiro para pagar todos os passeios que a gente gostaria de fazer, no caso. E aí extrapolava o orçamento de todo o grupo. Daí eu comecei a aplicar essa técnica, eu lembrei dela, comecei a aplicar e a gente conseguiu tudo. A gente conseguiu ir pra Disney sem pagar. Eu vou explicar isso pra vocês também. Mas, tipo assim, as oportunidades vão sendo colocadas no caminho. Às vezes que eu comprei um iMac que eu tinha antes, não sei, quem me acompanha no Insta vai lembrar que eu usava um iMaczão. Tem até um aqui nesse escritório, ó, igual, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu tinha um iMac igual esse. Aí agora, hoje, eu uso um MacBookzinho, ó. Porque daí eu consigo fazer isso que eu tô fazendo, sair pra trabalhar e fazer minhas técnicas de atração por aí. Ó, olha esse estúdio que lindo. Tô clicando aqui. E aí, eu lembro que eu não tinha dinheiro pra comprar esse iMac. Só que eu queria muito um iMac, porque eu trabalho com um projeto de marca, sou designer de marca, estrategista, e eu precisava de um computador muito bom pra trabalhar. E na época, o meu salário era R$ 2.000, como é que eu ia comprar um iMac, entendeu? Daí, eu sei que eu queria um iMac, aí eu apliquei essa técnica, eu consegui comprar um iMac, o dinheiro vinha certinho, o da parcela, e sobrava, né, pra pagar minhas contas, porque eu já morava sozinha. E aí eu consegui comprar esse iMac, ele não foi novo, ele foi usado, mas eu paguei R$ 12.000. Imagina uma pessoa com um salário de R$ 2.000 comprar um iMac de 12 mil, e tipo assim, não foi muito parcelado, não foi parcelado no cartão, foi no Brick, e eu consegui. E desde lá eu consegui conquistar mais coisas. Por exemplo, a viagem da Disney, a viagem da Europa por um todo foi. A viagem da Europa por um todo foi basicamente essa técnica. A Disney, eu consegui ir de graça pra Disney. De graça, entre aspas, depois eu explico o esquema que eu fui pra Disney de Paris de graça. E ainda não só consegui os ingressos pra mim e pro meu esposo, consegui vender 2 ingressos ainda com essa técnica que eu usei de lei da atração, porque, tipo assim, ela transbordou, entendeu? Ela vem bem forte o resultado. Bem melhor do que imagina. Porque o iMac que eu comprei, eu ia comprar daqueles o mais barato que tivesse disponível e com menos memória. Só que eu precisava de muita memória, né? Porque eu uso Illustrator, eu crio projeto de marca, são arquivos pesados. Então, eu precisava muito de um computador com memória. Mas como eu queria um iMac, eu ia comprar um com pouca memória para ter um iMac. Eu consegui fazer um brick tão bom que eu peguei um que veio com 4 slots de SSD. Eu não sei muito bem o que vai no iMac. Então, eu veio com muita memória. Era um computador de uma fotógrafa profissional. E o da Europa, eu queria. Eu e meu esposo ia só nós na Disney, né? Só que a gente tava fazendo os passeios todos em grupo. Então, o legal seria que todo grupo pudesse ir. E aí, um dos casais era minha prima, que também tinha muita vontade de conhecer, mas ia abrir mão por causa do dinheiro. No fim, eu consegui ingresso pra mim, pra ela, pro meu esposo e pro esposo dela. Então, tipo assim, no meu negócio da lei de atração ali, que eu vou ensinar pra vocês, eu coloquei 2 ingressos pra Disney e consegui 4. O do computador, eu queria um computador com pouca memória só pra ter um iMac, eu consegui um computador com muita memória. E tipo assim, às vezes teve uma época que eu tive mais apertada de grana, veio mais do que a provisão necessária para pagar minhas contas e sobrar para conseguir comprar roupa. Nossa, tipo assim, são coisas às vezes superficiais, mas sempre vem
em abundância, porque tem o jeito de tu pedir certinho, entendeu? E assim também pra ajudar minha mãe, pra ajudar minha família. Já consegui fazer muito isso. Então eu vou ensinar. Esse café até estreia, vou ensinar certinho pra vocês agora. Eu tô meio eufórica porque eu não sei muito bem o que vocês vão achar dessa técnica, porque é algo muito particular que eu construí e funciona na minha vida, então nem sei. E até um pouco de medo dela estragar passando adiante, mas eu vou compartilhar com vocês e aí vocês têm um bom coração aí de não avacalhar com ela, porque realmente ela funciona, tá bom? Então vamos sentar aqui com vocês. E vamos lá. Seguinte, sentei até com o meu computador aqui. A técnica tá toda aqui, ó. Você vai usar, ó, 2 folhas de um caderninho pequeno. Se quiser dar um potencial, tipo assim, tem os potencializadores que eu vou compartilhar com vocês também, que ajuda a dar mais certo ainda. E aí, se quiser, vai usar mais uma folha. Mas antes da técnica, tem um negócio que é muito importante fazer, que eu descobri depois. Descobri não, né? Que tem que fazer uma coisa primeiro, antes, para que flua melhor, digamos assim. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês essa primeira parte, que ela não é a estratégia ainda, mas ela é algo que limpa os caminhos para que dê certo, que flua melhor e as coisas venham até relativamente mais rápidas, certo? Ah, uma outra coisa muito legal e que comprova que dá certo e que quando a gente pede vem muito maior do que isso. Eu tava morando numa cidade, num apartamento, eu adorava esse apartamento, mas eu queria me mudar pra outra cidade pra ficar mais perto da minha família. Até porque, próximo ano da minha vida eu quero ter filhos, tô nessa fase, entendeu? Então é importante, né? Suporte familiar. E naquela outra cidade era só eu e meu esposo. Aí, a gente morava num apartamento que tinha sacada e a vista era bem bonita, só que era a vista 100% de cidade, assim. Eu morava na cidade de Porto Alegre. Só cidade, prédio, cinza, sabe? E eu lembro que eu falei pro meu esposo que quando a gente se mudasse de apartamento vindo pra essa nova cidade que a gente tá hoje, eu queria muito que, se desse, a gente pegasse um apartamento. Olha só, eu chego até me emocionar um pouco. Um apartamento que tivesse pelo menos uma janela de frente pra uma árvore, tipo, mesmo que fosse longinho, assim, pra que tivesse uma vista de natureza. Porque quem mora em apartamento sabe que já é mais estrogonófico, né? Mais fechado, assim. Então, poxa, ter uma na janela, uma vista pra uma árvore, já é uma alegria, né? A gente conseguiu se mudar pra um apartamento que ele fica no quarto andar. E ele tem vista pra, tipo, coqueiro, sabe? Palmeira. Todas as janelas do apartamento. O apartamento tem 5 janelas. Ele é um apartamento de canto. Todos. É bem. Chega assim, ó. Tem dias que chove, a folha da palmeira chega a bater na minha janela. Nossa, gente, é a coisa mais boa de que chove. Eu abro a janela assim e tá ali o barulhinho da palmeira. Todas. Eu pedi uma janela com uma árvore que pudesse ser até um pouquinho mais longe, porque, né, na minha concepção, apartamento é andar alto. Nem vai ter árvore que chega nesse andar. Então, o apartamento que eu conseguia no quarto andar, então ele é bem na altura da palmeira. Todas as janelas ele é cercado de palmeira. Eu vou deixar até rodando um videozinho pra comprovar pra vocês. Gente, é surreal. Essa técnica, ela é muito boa mesmo. E antes dessa do apartamento, eu fiz essa que eu vou ensinar primeiro pra vocês, tá? Ela é uma técnica de limpeza, vamos chamar assim, de limpeza. Porque ela vai arrumar, né, o teu prumo, vai te deixar mais alinhada e limpa mesmo, tipo, vai fazer uma limpeza espiritual no teu coração, na tua energia, na tua vibração, e aí canaliza depois essa energia justamente para coisas que tu quer realizar. Gente, vocês vão me desculpar, eu sou meio tagarela, mas confia no processo que vai dar certo. Claro, né? Se você também tem uma rotina saudável aí de levantar, tomar uma água, dar uma chacoalhada no corpo, talvez na academia, isso eleva a tua vibração e dá uma limpada e dá uma expandida no teu campo vibracional energético, que ajuda muito a potencializar mais, tá? Então, como essa primeira parte é mais uma limpeza, é muito importante a gente entender que a nossa mente e o nosso corpo, eles são feitos para sobreviver e muitas vezes a nossa mente também ela mente para nós. Então, a gente precisa entender como driblar a nossa cabeça e o nosso mecanismo de defesa do corpo, que tem um instinto só de sobrevivência. E aí nos faz, assim, ser preguiçoso, não reagir, deixa a nossa cabeça com pensamentos muito bagunçados, muito relutantes, né? Por quê? Porque o nosso instinto de sobrevivência não quer que a gente mude, não quer que a gente conquiste coisas novas, porque o novo é assustador para ele. Então a gente precisa entender que esses pensamentos bagunçados que passam na cabeça da gente não é uma verdade absoluta, é só uma reação da nossa emoção e do nosso instinto de sobrevivência mesmo. Tá, agora eu vou te mostrar então como primeiro fazer essa limpeza. Bora fazer uma faxina, Mariscona. Ai, vou até me acomodar melhor aqui. Seguinte, vamos começar. Vamos começar. Vai pegar um caderninho e pode escrever assim na primeira parte para separar.
Porque depois que tu já fizer essa limpeza, tu pode apenas fazer a técnica pro pedido. Mas, quando tu sentir que tá meio sobrecarregada, assim, a cabeça meio barulhenta, os problemas do dia a dia, sabe? A vida do ser humano não é fácil. Repete esse exercício de limpeza. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, tá vendo aqui onde tem azul? Vai escrever, vai desabafar. Vai escrever numa linha o sentimento, né, o barulho, a coisa que tá te incomodando, te sobrecarregando, e vai pular uma linha. Então, tu vai escrever assim, por exemplo, ó, sentimento de novo de 2026, foi o que eu botei. Porque realmente, esse ano eu tô fazendo várias coisas diferentes na minha empresa. Comecei canal no YouTube, tô testando várias coisas novas. Isso me assusta um pouco. Então eu precisava tirar isso um pouco do meu coração pra conseguir pedir o que eu queria. Então eu escrevi isso e pulei uma linha, deixei uma linha em branco. E vai fazendo isso até tu sentir que esvaziou. Que tá leve, que não tem mais nada aí pesando teu coração. Isso serve pra aliviar raiva, pra tirar do teu coração fofoca, pra tirar coisas, sabe aquelas coisas que ficam relutando na tua cabeça e tu fica achando problema, tipo uma incomodação no trabalho, uma coisa em casa, alguma coisa até no teu marido que às vezes tá incomodando. Então vai, escreve uma por linha e pula uma linha. Deixa uma linha em branco entre um problema e outro. Daí, se quiser dar pause no vídeo e vai fazendo isso, que é importante. Talvez que você não saiba o resto do vídeo antes de fazer isso. Então pausa aí pra você ter uma caninha bonitinha. Daí, depois disso, é muito importante que você leia essa oração. Eu vou deixar ela escrita aqui. Leia e escreva junto nesse caderno, porque escrever ajuda a absorver melhor a ideia do que se está propondo ali, tá? Aí é assim, é uma oração, sabe, gente? Eu sou cristã, então eu acredito muito em Deus e todas as obras que ele faz. Mas se você não acredita, tudo bem, entenda como uma mensagem de liberação desses problemas, tá bom? Aí você vai ler pensando nessas coisas, nesses problemas, esses babados que você escreveu. Eu entendo que isso me feriu, mas isso não define quem eu sou. Hoje eu escolho deixar para trás essa carga. Isso não faz mais parte da minha vida. E o que não está mais em mim não tem permissão de me acessar. Hoje eu coloco uma barreira de segurança sobre a minha mente e coração. Daí, agora que vem o pulo do gato, por isso que eu pedi para você dar pausa e primeiro escrever todos os seus babados. Claro, depois você já vai saber essa técnica, mas você vai estar mais preparada para usar. Agora, sabe aquela linha que você pulou e deixou em branco? Você vai escrever exatamente isso nela e você vai ter que forçar o seu coração, colocar o teu coração no lugar certo para honrar o que você vai escrever. Sentimento de medo do novo de 2026, por exemplo, foi um medo que eu coloquei. Você vai escrever assim no seu. Eu honro esse sentimento, perdoo e deixo ir. E agora eu vou explicar melhor essa técnica. Ela é muito importante. Por quê? Porque quando a gente quer pedir algo novo, a gente quer conquistar um bem, não adianta a gente querer conquistar isso se a gente está sobrecarregada, está saturada e envolvida no meio de problemas e lugares que a gente, na verdade, não deveria estar, ou se incomodando com coisas que os outros fizeram com a gente e a gente se permitiu afetar. A gente não tem culpa, às vezes, do lugar que a gente tá, não tem culpa, às vezes, das coisas que os outros fazem com a gente, mas a gente tem a responsabilidade e o controle de fazer algo daquilo que fizeram com a gente, sabe? E o melhor que a gente pode fazer é honrar esse sentimento, não é um sentimento invalidado, entender que isso aconteceu. Então a gente honra esse sentimento, mas a gente não precisa reter esse sentimento, essa coisa dentro da gente. Então eu honro esse sentimento, eu perdoo se alguém me machucou, se alguém fez algo mal pra mim, se tem algo que tá me machucando, se a realidade que hoje eu tô vivendo não é exatamente o que eu gostaria de estar, mas eu tenho o controle de mudar isso. Então, eu honro esse sentimento, eu perdoo e deixo ele ir. Tem que deixar ele ir, porque senão ele vai ficar que nem uma pedra no teu caminho e isso vai bloquear o teu campo energético, o teu campo vibracional, tua conexão com Deus, tua conexão e teu foco com o que tu quer realizar. Então, é muito importante que você leia o problema, valide esse sentimento. Se você tem esse sentimento, algo te levou até ele. Então, é muito importante que você honre, né, esse sentimento. Perdoe ele. Ele não é pra estar ali mais. Você entende que ele esteve ali, mas agora você precisa deixar ele ir pra abrir espaço pro novo. Então, eu honro esse sentimento, perdoo e deixo ir. Escreve isso embaixo de cada um dos problemas que você deixou ali em branco. Toma um tempo para isso. Pega um cafezinho, porque realmente é um exercício de libertação. Você tem que deixar essas coisas irem para dar espaço pro novo. E depois, né, se você é cristão, acredita no poder do universo, faz seu encerramento. Isso é um acordo de paz que você está fazendo para limpar o coração. Então, agradece a Deus ou ao universo, escreve assim: obrigada a Deus, obrigado universo por este momento de libertação com o Senhor. Pronto.
vai levar um tempinho, você vai ter que ir desapegando de sentimentos que estão canalizados aí no seu coração. Eu sei que é difícil, às vezes a gente fica muito tempo preso em algo, mas é muito importante fazer essa limpeza. Feita a limpeza, vamos pegar mais um café, agora vamos entrar na parte do pedido. Eu sei que foi demorado e eu expliquei bastante, talvez eu sou um pouco prolixa e repetitiva, tá, gente? Vocês me perdoem. Mas, realmente, se vai pular direto pro pedido, tentando fazer isso com a cabeça cheia e com muito barulho, você não vai conseguir manter o foco, isso vai estragar o processo, e aí você vai dizer que eu tô fazendo aqui não dá certo, mas na verdade, às vezes você tem que tá barulhada, tá? Vamos lá pegar mais um café. E é verdade, gente, eu tô aplicando aqui, ó, pra esse ambiente aqui, depois eu explico. Depois eu explico, mas eu vou tomar mais um café que é de graça neste lugar. Muito legal, as gurias aqui, donas. Eu não sou dona desse espaço aqui, tá? Mas vocês vão entender porque eu estou aqui. E elas têm um cafezinho tão bom. Vou passar um pano aqui, né? Não gosto de deixar as coisas bagunçadas. Voltamos. Essa semana eu vou fazer minhas unhas, que estão desde o ano novo. Mas manteram bem, né? Faço um gelzinho. Ó, vocês estão apoiados aqui. Notebook, sistema de pedido, minhas coisinhas. Olha que lindo, gente. Isso aqui foi outra coisa que eu apliquei do pedido. Um fone, sabe? Eu gosto dessas vibes aesthetic. Olha só. E esse é meu planner desse ano. Eu uso muito pra trabalhar. Ele é muito lindo. Bonito mesmo. Ó. Todo início de mês tem. Ó, e aqui tem, ó. Aqui, ó. Não, cadê? Aqui tá aplicado já, ó. Olha, é particular, gente. Olha a vista. Que lindo. Ó. Hoje o apartamento que eu moro não dá pra ver, mas ele fica mais ali assim. E agora eu tô aplicando essa técnica também pra morar mais aqui assim. Deixa abaixo. E aqui eu... Isso aí, gente. Olha que lindo esse lugar. E vamos continuar. Eu tô feliz já de compartilhar. Agora eu tô feliz de compartilhar essa técnica com vocês. É que essa parte da limpeza, eu sei que vai dar um choque na galera, porque não é todo mundo que tá preparado pra viver isso, mas é uma parte assim, ó, fundamental pra dar certo. Então, tem que fazer. Vamos lá, então. E, gente, eu trabalho com projeto de marca. Eu ajudo várias empreendedoras a tirar a empresa do papel. Me segue lá no Instagram, @mariscapetisca. Deixa teu like aqui e te inscreve no canal também, que eu tenho uma editoria de vídeos aqui no YouTube, que é a Mari Escola, que é uma escola de vida onde eu falo bastante sobre esse tema, tipo, da limpeza, do seu despertar espiritual. E o tema desse ano é o novo eu. Eu aplico muito dessa técnica, eu vou utilizar ela ao longo do ano. Então, vai conseguir vendo eu usar essa técnica na prática, comprovando que funciona, tá? Então, me acompanha aqui no YouTube, que eu acho que vai ser bem legal. Vai ter um ano bem legal, 2026. Eu vou compartilhar muita coisa, assim, que deu certo na minha vida. Coisas que eu realizei pra ajudar mais pessoas a realizarem também. Sério, gente. Um papo sério agora, antes de entrar na parte do pedido. Talvez você esteja vendo esse vídeo, olhando esse cenário bonito e me vendo arrumadinha aqui toda na chapinha e pensa, ah, pra ela é fácil porque é burguesa sem vergonha, que tem dinheiro e por isso que ela conseguiu realizar. Gente, não é verdade. Eu vim de uma realidade que eu morava numa casa de madeira, que entrava vento na fresta. As portas, não tinha porta. A divisória, que seria a porta, no caso da casa, era de cortina. Morava com os meus bisavós, com a minha avó, minha mãe, todo mundo junto. Eu dormia na mesma cama da minha mãe. Eu venho de uma realidade realmente muito simples. Nem vou entrar muito nesse assunto, senão eu choro, e não é a proposta desse vídeo. Depois de um tempo eu morei com a minha outra avó. Depois eu morei num apartamento com meu esposo e assim, ó, foi ralado o que a gente precisou pagar e fazer acontecer. Eu comecei a minha empresa do zero. Eu sou formada em turismo, trabalhava com hotelaria e turismo. Eu juntei o meu pezinho de meio, comecei a minha empresa. Eu precisei trabalhar em outros empregos para construir a minha empresa. E tudo que foi me sustentando, principalmente nessa minha jornada de carreira e para conquistar os bens que eu queria, foi utilizando essa técnica e me agarrando em Deus. Então, assim, se hoje eu tô aqui tomando um cafezinho chique gourmet, com minha chapinha, uma roupinha bonitinha, uma blusinha bonitinha da Renner, num ambiente legal assim, é porque eu apliquei essa técnica. Porque eu me agarrei em Deus e eu foquei. Eu acho que a principal coisa desse método é focar e fazer. Gente, eu sou uma pessoa, assim, eu tô arrumada aqui, mas eu sou muito simples. Minha família é muito humilde, eu ajudo meus pais. Então, não tire suas conclusões precipitadas, que eu também tenho os meus corres, sabe?
um parente num estado bem complicado no hospital, então eu tô gravando aqui, talvez vocês vejam alguns cortes porque eu estou emocional levemente abalado e dando todo o suporte que eles precisam, hospital público, e graças a Deus, assim, muito bem alocado. Então não pensem que é por privilégios, eu entendo que eu tenho os meus privilégios hoje, mas eu fui muito atrás dele, eu vim de origem muito, muito humilde mesmo. Escola pública toda a vida, morei num bairro muito simples, casa que a porta divisória era cortina, refeição sempre muito simples e acredite de verdade que se você aplicar essa técnica, se agarrar em Deus e manter o foco, você consegue mudar essa realidade também. Não é papo de coach, sei que talvez você já tenha escutado isso em outros lugares, mas é a verdade, sabe? Tem como, tá? E esse ano realmente Mara Escola também aqui, que eu tô com essa editoria no YouTube, é também pra ajudar você nisso. Eu vou chorar nesse vídeo. Inclusive, pausei o vídeo aqui porque eu tô gravando, mas também tô trabalhando, gente. Eu sou herdeira. Seguinte, vamos para o pedido, então. O que você vai fazer? É bem parecido. Você vai colocar aqui no título o pedido que você quer. Eu, por exemplo, coloquei assim, como eu estou no canal no YouTube, 500 inscritos no YouTube. Quero atingir os 500 inscritos no YouTube. Eu sei que isso vai acontecer em algum momento, naturalmente. Mas, como eu comecei o canal do YouTube agora e eu não tive o pé quente de viralizar, eu tô fazendo meu corre. Por que que eu quero, tá? Eu quero realmente apostar nessa ferramenta, então eu já tô aplicando essa técnica aqui pra dar certo. E mais rápido do que o que tá apresentando ali minhas métricas mostram que vai ser. Pelas minhas métricas, eu vou levar aí uns 3, 4 meses pra atingir os 500 inscritos. Porque, tipo assim, eu tô com algumas editorias de vídeo que eu quero muito fazer porque tá conectado com o meu propósito, mas não são assuntos tão virais. Então vamos lá. 500 inscritos no YouTube. Tô fazendo outros aqui também, pra uma grana extra que eu quero fazer. Aí você vai colocar ali o seu pedido. Puro, seco, assim, sem justificativa. Só o pedido. E vai colocar 3 setinhas, uma em cada linha embaixo, tá? E aí, nessas 3 setinhas, você vai agradecer algo relacionado ao tema do seu pedido, que seja um agradecimento pelo presente que você tem em relação àquilo. Difícil, né? Mas eu vou explicar na prática o meu aqui, você vai entender. Eu quero 500 inscritos no YouTube. Então, na primeira setinha eu coloquei assim: obrigada pela ideia de criar um canal no YouTube. Por quê? Se eu tô querendo 500 inscritos no YouTube, é porque eu tive a ideia de criar um canal no YouTube. Isso é muito legal. Por quê? Daqui a um tempo, poxa, isso aqui pode ser uma ferramenta de trabalho monetizada. Na segunda seta eu coloquei assim: obrigada por ser um meio de registrar memórias. Por quê? Apesar de eu querer os 500 inscritos, também é um jeito de eu registrar as memórias da minha família com o YouTube. Por exemplo, se eu olhar aqui no meu canal, tem um vídeo de 90 anos do meu avô, tem um vídeo de 80 anos da minha avó, tem o passeio pro Beto Carreiro que eu fiz ano passado no meu aniversário, e poxa, é um registro muito importante, porque agora no início do ano foi meu padrasto que acidentou, e agora ele tá no hospital e, né, ele vai levar um tempo a voltar a caminhar, vai ter que fazer muita fisioterapia. Então, poxa, foi um momento que a gente pôde proporcionar pra ele que vai demorar a ter de novo. Então, obrigada por ter o canal do YouTube, mesmo sem os 500 inscritos ainda, porque é uma ferramenta de registrar esses momentos. Eu não sei quantos anos ainda meu avôzinho vai ter de vida, a minha avó. Então, tem as festas de aniversário dele, tem registros meus, do meu cachorrinho também. Então, apesar de eu querer os 500 inscritos, ainda assim, e não atingir, talvez, ainda sou grata por essa ferramenta, por estar tendo esse tipo de registro, sabe? E obrigada por estar fluindo e tomando forma. Porque uma coisa que eu queria muito... Gente, eu sou designer. E o bichinho chato pra visual é designer. Então, eu tô feliz dele estar tomando forma, o canal, e conseguido ter acertado um tipo de thumb fácil de fazer, que fica bonita e conversa com a identidade visual da minha marca. Ter colocado títulos que, assim, algumas pessoas foram clicando. Então... E eu também aqui, sabe, no gravar mesmo, não sabia se eu conseguia me soltar bem, eu tá conseguindo ser eu mesma. Então, eu vou agradecer essas 3 coisas presentes que já me deixam alegres por estar aqui mesmo sem ter essa coisa, mas que ela me proporciona. Você entendeu? Daí você vai agradecer, tipo assim, eu quero comprar um carro. Eu agradeço por hoje ter o carro que eu tenho, mesmo mais simples, porque ele me leva para os lugares que eu preciso ir. Ou se você ainda não tem carro, ter condição de pagar um Uber, ou ainda assim conseguir pegar um ônibus e conseguir sentar na janelinha, sabe? Coisas que, poxa, provavelmente, se você tá pedindo algo maior, é um privilégio que você quer ter, alguma coisa melhor que você quer ter, mas que a condição que hoje você tem ainda te permite sobreviver de uma certa forma bem. Então, seja grato pelo que você tem hoje e que isso vai te levar também pra ter essa coisa nova. No compilado da coisa você vai entender melhor.
Então, a primeira parte do pedido é isso. Coloca o pedido ali, purinho ele, sem justificativa. E nessas 3 setinhas você coloca um agradecimento do presente em relação ao que você quer conquistar. A ideia é mostrar que você tomar consciência, apareceu ali, ai, minha bateria tá acabando. Tomar consciência de que o que você tem no presente, mesmo você não tendo o que você quer, é suficiente, é feliz e você honra o que você tem agora e que você, né, vai estar pronta para conquistar essa nova coisa. Aí, você vai, é exatamente isso, agora você vai escrever assim e meditar nessa palavra de tipo, eu honro o presente com gratidão, agora sinto que é hora de avançar. Vai fazendo sentido no processo. Aí agora você vai escrever embaixo aqui, ó. Ó, em rosa eu botei essa parte do eu honro o presente com gratidão, agora sinto que é hora de avançar. Aí embaixo você vai colocar Deus ou universo, né? Porque agora você vai pedir diretamente pro universo, pra Deus, o que você quer. Deus, te peço ajuda para alcançar os 500 inscritos no canal Marisca Petisca. Deus, eu peço ajuda. Jesus, te peço ajuda. Universo, te peço ajuda. Cosmos, ou o que você acredita, te peço ajuda. O pulo do gato está no ajuda. E aí tu escreve teu pedido de forma bem justificada, né? Porque 500 inscritos. Para onde? Pro meu canal. A alcançar os 500 inscritos no canal Marisca Petisca. Para comprar um carro da cor preta no modelo, sei lá, BMW, Creta, Celtinha, tá? Você bota bem específico o pedido, porque isso vai te ajudar a entender o que exatamente você quer. Clareza é muito importante. E aí você também tá fazendo certinho o seu pedido pro universo e pra Deus, porque senão ele vai te mandar o que tem disponível e o que aparecer. E talvez aí você se frustre porque não vai ser exatamente o que você tava querendo, sacou? Daí, agora, nessa parte do pedido, vai virar justificativa do pedido, e por isso que é muito importante ter feito essa limpeza anteriormente, porque isso vai alinhar o teu coração e vai te fazer pedir isso com o coração limpo e no lugar certo, porque senão não rola. Porque se você pedir alguma coisa por ego, pra se aparecer pra outra pessoa, pra se sentir o bambambam, sabe? Coisas mundanas que tenham uma finalidade de sentimentos ruins, não vai rolar. Por isso tem que estar com o coração no lugar certo. Aí vai escrever assim, ó. Pode ir pulando uma linha pra não ficar muito grande. Te peço isso, pois gostaria. Daí vai entrar a justificativa. Mas calma aqui. Tem toda uma amarração. Te peço isso, pois gostaria de monetizar meu canal e ter mais audiência comigo. O real motivo de eu querer ter 500 inscritos é porque aqui eu entrei na ferramenta ali de monetização e ele me pede para ter 500 inscritos e não sei quantas mil horas de visualização para monetizar. Meu objetivo de crescer no YouTube é de ter todos esses registros, que nem eu falei, mas é uma ferramenta que é muito importante que eu monetize. Para quê? Para me manter motivada, tá trazendo mais conteúdos assim aqui, servindo, ajudando mais pessoas com o que eu sei, com minhas experiências de vida. Então, te peço isso, pois gostaria de monetizar meu canal e ter mais audiência comigo, né? Essa é a real motivação, né? E o maior motivo, o maior objetivo de ter esse canal, porque não adianta eu estar aqui falando pro nada, né? Então eu quero ter uma audiência, eu quero monetizar para que eu possa ter, né? Tipo, talvez daqui a um tempo diminuir minha quantidade de trabalho com prestação de serviço e de fato estar servindo aqui no YouTube e isso também tá me gerando uma renda. Sejamos sinceros, o mundo é real, né? E tá tudo bem, o universo te entrega isso, Deus te entrega isso desde que esteja com o coração no lugar certo. Aí, te peço isso, pois gostaria de monetizar meu canal e ter mais audiência comigo. E assim vou me sentir. Aí tu vai explicar o teu sentimento que tu vai ter a partir dessa realização. E assim vou me sentir mais motivada, mais feliz e engajada a produzir mais e construindo a minha comunidade. É isso que eu vou sentir. No momento que esse canal monetizar, poxa, vai me dar aquele sentimento de, bah, que coisa boa, monetizou. Tem uma audiência legal aqui comigo. Vou sentir que eu não tô falando mais pro nada, que eu tô conversando com pessoas que querem estar aqui, que eu vou estar recebendo uma renda por isso, então eu posso talvez deixar de pegar algum serviço, pois a renda do YouTube vai estar suprindo isso, eu não preciso me escabelar por dinheiro. Então eu vou me sentir assim, eu vou me sentir motivada, vou me sentir feliz, vou me sentir mais engajada, vou me sentir pronta para produzir mais. Então é muito importante descrever esse sentimento, porque esse sentimento conecta com o pedido e o sentimento é o que vibra. E o que vibra vai fazer te conectar e te levar para o pedido que você está fazendo. Mas não contente, não para por aí. Por isso que é muito específica essa ferramenta, não tem aqui no YouTube. Se você viu exatamente essa ferramenta, me comenta aqui. E depois que você aplicar, comenta também se deu certo, porque realmente
Gente, deu muito certo. Eu fiz isso aqui explicando como eu ia me sentir na Disney. E foi exatamente o que eu senti lá. E eu já revivi, eu ia vivendo esse sentimento. E, nossa, era mágico. E quando eu tava lá foi exatamente igual. Ai, foi muito legal. Quando eu peguei o computador também, quando eu entrei pra visitar o apartamento e vi, gente, tem árvore em todo lugar. A gente nem precisou sair. A gente falou na hora pro corretor, é esse apartamento. Porque fica muito claro. Muito claro. O sentimento te ajuda também a ter clareza. Então, vai saber quando a coisa aparecer e tu vai saber as coisas que tu tem que ir fazendo e cada vez que vai se apresentando o caminho, tu vai saber certinho o que é pra levar para esse pedido. Por isso que vem rápido e fácil, porque não fica confusa. Vai sabendo bem certinho os caminhos que tem que pegar, vai se apresentando assim, ó, que nem um mapa. É muito legal. Daí, essa é uma parte que dá uma bela potencializada, que é pensar no coletivo. Com isso, consigo abençoar. Eu uso abençoar porque eu sou muito ligada a Deus, né? Mas você pode mudar o abençoar por ajudar. Com isso, consigo abençoar a minha família e todas as pessoas que conhecerem o meu conteúdo. E de fato, imagina, poxa, daqui um pouco estoura o meu YouTube, dá super certo. É uma coisa que eu almejo muito. E aí, poxa, realidade, a monetização é em dólar. Eu sei que no início não é tanto. Mas imagina dar muito certo, daqui um pouco eu chego num nível muito bom de YouTube e, poxa, essa renda cresce bastante mais do que eu imagino e se Deus quiser vai acontecer. E eu estou aplicando para isso. Daqui a um pouco, poxa, eu consigo ajudar mais a minha mãe, o meu padrasto, a minha família, consigo dar uma qualidade melhor de vida para eles, para mim, para o meu esposo. A gente consegue daqui a um pouco melhorar, trocar de carro para ter um conforto melhor. A gente consegue daqui a pouco, poxa, comprar uma casa, né? Ter um pátiozinho ali pro meu cachorro fazer xixi a hora que ele quiser. Então, que o cachorro, o Charlie, só faz xixi na rua, não faz xixi dentro de casa, por mais tapetinhos que a gente coloca. Então, eu sei que é um motivo bobo, mas é um motivo genuíno do meu coração. De eu querer monetizar esse canal não é só pra eu encher meu bolso. É pra abençoar realmente a vida das pessoas na minha família. Eu já falei isso numa Mara Escola, acho que foi até a dessa semana, sobre a gente ser uma mangueira, um canal. Quando a gente aplica isso daqui, é muito importante a gente entender que a gente tá assumindo, por mais boba às vezes que seja a coisa, você tá pedindo, sei lá, um iPhone, um celular, uma coisa que vai ser mais pro seu uso próprio. Mas entender que isso também é uma ferramenta de ajudar mais pessoas e de abençoar. Então, tudo que você pedir, tenta entender como você vai conseguir ajudar mais pessoas para além de você. Entender que você é uma mangueira. Isso foi um pastor que comentou uma vez, que você é uma mangueira que rega o jardim. Quando você se posiciona dessa forma, sendo a mangueira, Deus, o universo, é a torneira lá que abre o registro. Abriu o registro e a água começa a passar por a mangueira. E a mangueira tá sempre molhada, sempre passando muita água, é onde passa o maior canal de água, onde recebe a maior quantidade de água. E quando ela enche, ela começa a sair, né? E ela começa a regar todo o jardim em volta dela. Ou seja, as bênçãos e os presentes do universo começam a se estender para mais pessoas que estão em volta dela. E mesmo quando desliga a torneira para regar o jardim, a mangueira ela segue molhada por muito tempo. Então, tá sempre transbordando, tá sempre cheia de água, tá sempre acontecendo as bênçãos. Por isso que eu disse, quando eu pedi um computador, que era para o meu trabalho, para eu conseguir entregar os projetos com mais qualidade e mais velocidade mesmo de computador para as minhas clientes. Claro que era um item de luxo para trabalhar que eu queria muito, mas eu realmente consegui entregar mais projetos de marca para as minhas clientes, porque eu conseguia fazer mais rápido, então eu conseguia pegar mais projeto e entregar com mais qualidade. E aí veio um computador não só o computador com pouca memória que eu ia comprar, né, que eu estava me organizando para comprar e parcelar, sei lá, 1000 vezes. E ia me endividar, provavelmente, porque eu não tinha dinheiro na época. Eu ia ir com a cara e com a coragem. Eu consegui um computador com muita memória. O apartamento, quando eu mudei, era para ficar mais perto da minha família. E com isso, bem na época que a gente veio, a gente conseguiu ajudar muito mais a nossa família estando presente perto deles. Então, poxa, não foi um apartamento com uma janela virada para a árvore. As 5 janelas do meu apartamento são viradas para dar vista para a árvore, entendeu? Então, quando a gente coloca o coração no lugar certo, a gente pede isso de uma forma genuína. Não é assim para se vangloriar, para se exibir para os outros. É algo que realmente é para abençoar a nossa vida, é um pedido genuíno e para abençoar mais pessoas, vem muito mais potencializado. Se, por exemplo, já aconteceu vários meses comigo, que eu precisava ali de um valor X, principalmente na época que eu estava pagando a viagem da Europa, que eu precisava ganhar mais do que eu recebia na época. Eu apliquei isso daqui e eu precisava, né, que viesse um valor maior do que eu ganhava para pagar as parcelas da viagem.
E eu aplicava isso daqui e vinha mais do que o dinheiro que eu precisava. Então, até pro dinheiro, isso, quando a gente coloca o coração no lugar certo, dá certo, entendeu? E a viagem, ela só foi melhor do que esperado, porque eu parei e eu organizei todo o roteiro de toda a galera que foi junto e coloquei os passeios e os sonhos que todo mundo tinha, que queria realizar durante a viagem. Então, teve o meu servir, teve o meu papel. Ai, gente, acabou a bateria. Vou ter que pra carregar. E vamos continuar daqui. Então, deixa eu arrumar vocês. Daí deixei carregar um pouquinho. E até botei um lo-fizinho que eu tenho aqui no meu canal. Muito alto. Devia ter trazido um tripézinho melhor. Tadã! Seguimos então. Eu estava falando sobre colocar o coração no lugar certo. Mas bom, eu já falei em vários momentos isso aqui. Vamos dar continuidade então. Esse vídeo já deve estar extremamente longo e daqui a pouco eu tenho que ir embora. Aí a gente parou na parte do com isso consigo abençoar minha família e todas as pessoas que conhecerem meu conteúdo. Aí eu coloquei assim, vírgula, pois financeiramente vou prosperar, ajudar minha mãe e poder ensinar esse mesmo caminho para mais pessoas realizarem seus sonhos. Então, isso é uma justificativa da bênção, né? Tipo, o como que eu vou fazer isso? Pois com isso eu consigo abençoar, consigo ajudar, e aí explica, né, o coletivo que você vai estar conseguindo ajudar. E aí, depois, o porquê, né? Porque, né, eu vou receber dinheiro através do YouTube, com isso eu vou conseguir, de fato, ajudar eles. E isso vai mudar a minha realidade financeira, bibibi, bababá. Daí explica isso. Então, essa é a estrutura básica do pedido. Claro, você, provavelmente, a depender do que você vai pedir, vai mudar um pouquinho. Mas você entendeu que a estrutura é, no início, o pedido, né, ali, o pedido seco, sem justificativa nenhuma, só o pedido. Ai, eu tô sempre de cabelo preso aí, eu faço chapinha, fico meio encafifada com o meu cabelo. Daí é o pedido. Aí nas três setinhas você vai agradecer o seu presente, né? Honrar o seu presente e o que vai te levar, né? Até o que você tá pedindo. Por exemplo, se for um carro melhor do que você tem, beleza, quero esse carro melhor. Mas eu honro muito meu carrinho de hoje, honro meu lugarzinho no ônibus todo dia, graças a Deus, né? Graças ao universo existe esse transporte, porque se fosse lá no tempo dos nossos avós, bisavó, ia ter que ir de carroça ou ir caminhando com um saco de batata nas costas. Então você vai honrar esse seu presente com gratidão. Então é como se fosse uma ferramenta de gratidão. Aí depois você vai pedir ajuda para o universo. E por que pedir ajuda e não pedir a coisa exatamente para o universo? Porque Deus e o universo não vai embalar isso para você entregar numa caixinha de presente. Você precisa se tornar essa pessoa e viver esse processo para conquistar e realizar o que você está pedindo. Então você pede ajuda, porque daí o quê? Vai aparecendo o caminho, vai se apresentando as oportunidades. Lembra que eu falei lá que eu não paguei nada para ir para Disney em Paris? Seguinte, eu e meu esposo a gente usa um cartão de crédito e a gente acumula muitas milhas. Só que, tipo assim, milhas, na verdade, é pra emitir passagem aérea e no máximo hospedagem. Eu nunca tinha pensado que daria, de alguma forma, eu fazer um match com essas milhas pra ir pra Disney. Daí tá, como a gente já tava se organizando com algumas milhas pra essa viagem da Europa, aí eu queria muito ir pra Disney. A gente já tinha pifado todas as outras coisas quase da viagem. E eu já tinha separado um dia, eu disse, queria Disney, Disney, Disney. Então eu comecei a botar muita coisa da Disney. E eu, assim, ó, eu olhei tantos vídeos de lá, que aí eu decorei até o mapa da Disney de Paris pra andar lá e saber já quais brinquedos eu queria ir, quais atrações que eu queria ir, onde que ia ser o desfile e tudo mais. E num dos anúncios que apareceu pra mim, que daí começa a aparecer anúncio, né, da Disney. Aí num desses anúncios que apareceu pra mim, apareceu que dentro da Tudo Azul, da companhia aérea que eu junto milhas, tava tendo, tipo, promoções pra atrações. E aí, eu entrei no meu Tudo Azul, eu não tinha milha suficiente pra emitir o passeio da Disney. Daí vai pensar, né? É porque ela tinha milhas, ela conseguiu. Então, eu não tinha essas milhas. E eu fiquei, poxa vida, apareceu a oportunidade de eu não pagar em dinheiro, pagar em milhas pra ir da Disney. Agora, pô, me ferrei, não tem as milhas. E eu, minha Nossa Senhora, que estresse. Foi, tipo assim, fiquei com aquele sentimento de bater na trave. Eu disse, não, se apresentou essa oportunidade de emitir com milhas, algum jeito tem. Aí eu tava fazendo isso daqui, né? E aí eu comecei a pensar e ver como é que eu vou conseguir. Aí tem um esquema que a gente consegue, às vezes, se tem disponibilidade no avião, pedir upgrade pra não ir de classe econômica. E aí poxa, eu não vou na Disney, vou tentar pelo menos pegar uma classe executiva pra ir pra Europa.
Não, olha o nojo, né? Gente, morar numa casa que a porta era de cortina. Em que consciência na minha vida eu ia pensar em viajar pra fora do país e ainda ir sentada na janelinha bem confortável, tá? Aí tá, eu entrei em contato com a Azul e tá, se não vou na Disney, pelo menos vou ir confortável até a Europa, né? Aí eles disseram que não tinha como fazer esse upgrade. Não tinha como. Eu, pá, que estresse, poxa, eu não vou conseguir ir na Disney, não vou conseguir isso, mas tá, tudo bem, vou ainda pra Europa, né? O negócio das três setinhas. Vou pra Europa e, né, em outro momento que eu estiver rica, eu volto e vou na Disney. Daí a Dani me deu na telha de perguntar, a mulher tava sendo bem querida no atendimento, né? Eu falei assim, mas daí eu não tenho direito a pelo menos a um reembolso dessas milhas? E ela dizia, aí ela me respondeu assim, olha, já que não conseguiu o executivo, a gente pode te dar um crédito de 200 mil milhas na Azul. E eu, o caminho vai se apresentando. Quando o coração tá alinhado no lugar certo, né? E aí, fica tipo assim, a Disney era o meu passeio. Tipo, eu tinha conseguido desenrolar o passeio do outro casal, consegui desenrolar o passeio do outro casal também, vi o trem que ia, eu tinha visto onde que comprava ingresso, onde que ia, o destino que eles queriam, como que chegava lá. Só faltava a Disney. E eu consegui as milhas, e aí eu fui lá na Azul e consegui emitir 2 ingressos, mais o ônibus, pra ir até a Disney, pra mim e pro meu esposo. E sobrou muita milha daí, né? E aí, o que que eu fiz? Eu vendi essas milhas pro outro casal que ia junto com a gente e emiti também os ingressos da Disney pra eles, porque ia só eu e meu esposo, e no fim foi nós quatro, e ainda botei o dinheiro no meu bolso. Você tá entendendo isso aqui? Eu fico muito empolgada, porque isso foi muito um reflexo desse exercício. Então, Deus, universo, te peça ajuda. Te peça ajuda pra. E aí, explica o seu pedido ali, específico. E olha só como se apresentou a ajuda. Gente, eu não gastei R$ 1 pra ir na Disney de Paris. Foi só meus acúmulos de milhas. No fim, eu nem tinha essas milhas. Aí eu chamei a atendente. Aí eu não consegui o upgrade. Eu fui bem exprimida lá no econômico, mas eu fui dando risada que eu ia na Disney até. Eu fui no avião assistindo o filme do Ratatouille. Pra ir me conectando desde lá, desde casa, sabe? Então, Deus, te peça ajuda pra. E aí, te peço isso, pois gostaria de. Porque eu queria monetizar meu canal, porque eu gostaria de viver o sonho de infância de conhecer a Disney. E assim eu vou me sentir realizada, sendo feliz, voltando a ser criança de novo, junto com as pessoas que vão ir viajar comigo, que o casal que eu conseguia os ingressos, né, minha prima, da minha família, então também era um sonho grande dela. E só ela não ia gastar esse dinheiro, então eu fiz, claro, um preço especial pra ela, mais barato que daria. E aí a gente foi juntas, e eu lembro que teve um momento muito marcante, que foi quando a gente andou na montanha-russa do Star Wars. Gente, é sério, eu sei que eu sou meio viajona e empolgada com a vida, mas eu acho que é esse sentimento que me ajuda também a realizar as coisas. A gente andou na montanha-russa e escorria lágrima de alegria, tipo, de euforia, de estar muito feliz. E, tipo, é inacreditável como isso se realizou, sabe? Então, eu andei na montanha-russa do Star Wars na Disney de Paris. Gente, foi muito legal e foi um maior sonho, um dos maiores sonhos que eu realizei. E eu já tô aplicando isso pra outros sonhos que eu quero realizar e vocês vão ir acompanhando aqui no canal no YouTube, porque aos poucos vai tendo vlog também, eu vou ir sempre mostrando. Então, eu vou deixar escrita a parte da limpeza espiritual aqui embaixo na bio e a parte da carta. E uma ideia legal de finalizar todo esse processo, porque a gente tá pedindo algo pro universo, a gente tá pedindo algo pra Deus, então eu acho que é muito importante a gente se colocar no nosso lugar de pessoa pequenininha, perto do poder e a magnitude de Deus e agradecer e honrar esse processo. Então, eu agradeço o presente, eu peço o novo, eu acredito que com a ajuda do Senhor, do universo, acontecerá. E eu recebo e entrego em suas mãos. Porque a gente é limitado, nós somos seres limitados, mas para o Senhor e para o universo é tudo ilimitado. Então, o impossível acontece na mão dele. E coisas anotadas que eu tenho aqui que ajudam a potencializar isso. Por exemplo, se inserir no ambiente e manter isso visualmente presente todos os dias. Eu queria muito essa viagem para a Europa, só que financeiramente não era a melhor época e as coisas foram se desenrolando e deram certo. Eu fiz um quadro, agora eu não tenho mais arte dele porque eu já mudei o destino. E eu tinha um quadro com um desenho, uma ilustração bem bonita da Torre Eiffel. Negócio da Disney, eu ficava ouvindo na minha playlist, a gente tem que estimular os nossos sentidos. Então, no visual, todo dia eu via esse quadro, era um quadro que ficava no meu escritório. Eu tinha uma playlist, eu ainda escuto essa playlist, porque eu ainda quero um dia voltar a Paris, se Deus quiser. Que ficava tocando só músicas parisienses, tipo uns lo-fis, mas uma vibe... Uma vibe mais Ratatouille, mais parisiense mesmo. E eu decorei todo o roteiro, o mapa da Disney de Paris, então eu cheguei lá, eu já sabia andar em tudo, sabia os brinquedos que eu queria ir. Então, conhecer, é tipo fazer um test drive. Tipo, se você quer um carro,
vai e faz um test drive, e aquela coisa, você vai começar a ver muito desse carro na rua, é começar a trazer presença e sentimento. Isso aqui também, né, que eu falei da sala, é um projeto que eu tenho pra minha empresa, essa sala não é minha, eu fiz um bem bolado, um esquema legal com as donas aqui da sala, que são muito queridas, e aí elas me cedem esse espaço em alguns dias na semana por um turno, e eu também fazer um projeto de marca muito legal pra elas. Então, se inserir no ambiente. As possibilidades vão se apresentando. Seja caruda também, pergunta, faz suas propostas, faz teus movimentos. Não pode, quero mudar meu estilo, comprar roupa melhor. Vai na Zara, experimenta várias roupas. Eu não compro quase nada na Zara, porque é tudo muito caro. Mas eu vou lá, experimento roupa legal, maneira e tal. E depois me vejo no espelho e me sinto bem com isso. Essa blusa aqui, tinha uma blusa linda na Zara, que era muito parecida com ela. Tipo assim, R$ 200. Gente, não vou pagar R$ 200 numa blusinha. Beleza. Saí da Zara, daí entrei na Renner e vi nas promoções uma blusa exatamente dessa, igual essa, 49. Eu joguei fora a etiqueta, mas eu paguei 49. Era a última que tinha naquela Zarara de última peça, sabe? A gente pede ajuda pra Deus e a gente faz os nossos movimentos, né? Ajuda pra Deus, pro universo, faz os nossos movimentos e as coisas vão se apresentando. Gente, Marisconauta, deixa o seu like, eu entreguei o meu melhor aqui. Se inscreve no canal, espero muito que esse vídeo e essa estratégia do pedido e da limpeza espiritual te ajude. Outra coisa que eu fiz depois é uma lista, isso é mais uma coisa minha, tá? Uma lista com 33 linhas enumeradas. E aí, nessas linhas, eu vou agradecendo e reafirmando coisas que eu sou. Isso é pra eu acreditar no meu potencial, porque Deus vai criando os caminhos, as possibilidades que a gente nem imagina, mas essas coisas só vão se apresentando se a gente tá em movimento e focado naquilo que a gente quer. Então, que nem eu fiz uma lista enorme de tipo, eu sempre tenho boas ideias, eu consigo construir uma empresa, eu consigo me sustentar com a minha empresa, eu consigo sustentar meu lar com ela, eu consigo fazer viagens e comprar coisas. E no meio dessa lista, eu vou implementando o que eu quero alcançar. Por exemplo, eu consegui 500 inscritos no meu canal, eu consegui monetizar o meu canal, mesmo que ainda não tenha acontecido. Porque quando tu vai escrevendo, o teu cérebro ele não sabe, quando é uma lista assim, ele não sabe discernir o que é verdade, o que é real, o que é irreal. Ele só sabe processar a informação. Então tu vai escrevendo sem parar, um na sequência do outro. Escreve várias verdades, né, coisas que reforçam quem você é e coloca o pedido no meio. Eu faço em 33 linhas. Então, porque foi a idade de Jesus Cristo foi crucificado, tá? Mas você pode, algum número da sorte pra você, algum número importante, a sua idade, vai fazendo essa lista, dá mais uma potencializada. O importante é você fazer vários meios de se manter focada naquilo, tá bom? Esse vídeo deve ter 1 hora. Espero que tenha te ajudado. Beijocas, paçocas, e me conta aqui embaixo se deu certo. E eu vou mostrando também as coisas que eu tenho pra 2026 que eu quero ir realizando, tá bom? Beijocas, Marisconauta. Me encontra lá no Instagram também, tem várias ideias de negócio. E se você também tiver uma empresa, vai ser um prazer atender o teu projeto de marca. Me chama lá se você viu esse vídeo, tá bom? Se inscreve, deixa seu like. Beijocas, paçocas e tchau!